Salmo 68, versículo 18, nós podemos ler assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Amém? Esse é um salmo, e um cântico. Eu já falei para vocês, desde o dia aqui que nós começamos a estudar o livro de Salmos, eu comentei com vocês que os Salmos, o livro de Salmos era um inário, era um livro, na realidade não era um livro, eles eram hinos que eram cantados, e ele formou esse livro. Eles agruparam todos os salmos que eram cantados pela nação de Israel, salmos que foram cantados por séculos pelo povo de Deus. Eles se reuniam no templo, eles cantavam, eles faziam as suas reuniões em casa, eles cantavam, eles louvavam ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, na última ceia que Jesus participou com seus discípulos, a Bíblia diz que eles cantaram aqueles hinos que eram daquelas festividades da Páscoa, que faz parte aqui do livro de Salmos. Então eram cânticos, eram cantados, igual agora, nós cantamos alguns cânticos, agora no começo, e esses salmos, cada um deles era um cântico, era uma canção, era uma música dedicada ao Senhor. Eles faziam disso a sua celebração, a sua adoração. E os salmos, como toda a palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a palavra de Deus ela é apta para ensinar, ela foi criada, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor inspirou a palavra de Deus no coração de homens, utilizou a vida de homens para, durante um período grande, escreverem aquilo que Deus colocava no coração deles. E a própria Bíblia diz que toda a palavra de Deus, ela existe para nos ensinar, para nos dar direção, para corrigir os nossos caminhos, para nos alertar do pecado, do castigo, do juízo. Mas a palavra de Deus também traz promessas, ela também traz bênçãos, ela também nos dá direção de como vivermos no nosso casamento. A palavra de Deus nos ensina como criarmos os nossos filhos, como cuidarmos dos nossos pais. A palavra de Deus nos ensina como sermos um bom empregado, um bom trabalhador. A palavra de Deus ensina como nós sermos um bom empregador, um bom profissional, um bom empresário. A palavra de Deus ensina todas essas coisas. A Bíblia diz que toda ela, do começo ao fim, do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis até Apocalipse, tudo que você ler tem lições para a nossa vida. Lições que o próprio Deus nos dá, através de homens que foram inspirados e escreveram coisas. Mas no meio também, no meio de todas esses ensinamentos, essas direções sobre caráter, sobre moral, sobre formas de vivermos que Deus coloca aqui, Ele também revela coisas. Então em toda a Escritura você vai encontrar, e no livro de Salmo não será diferente. Apesar de que os salmos sejam canções, sejam músicas, você vai lendo os salmos e você também vai aprender como viver a sua vida, como viver o seu casamento, como se comportar nos seus negócios, no seu trabalho, na vida diária, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com amigos. A Bíblia ela tem ensino para tudo, e ela tem também revelações de coisas que Deus quer fazer. É interessante, nós vemos inclusive que toda a Bíblia, de ponta a ponta, ela é a revelação de uma única pessoa. Ela é a revelação do Senhor Jesus. Quando você pega a Bíblia na sua mão, você começa a ler lá do princípio, lá no primeiro capítulo de Gênesis, ali ela já está falando do Senhor Jesus. O problema é que muitas vezes nós nem sabemos do que se trata a Bíblia em si. Nós não sabemos, a maioria das pessoas que começam lá no capítulo 1 de Gênesis, não imagina que Deus vai contar uma história longa, até chegar lá no Novo Testamento e mostrar que nasceu o Senhor Jesus, e Ele nasceu como homem, porque Ele já existia desde o princípio. E Deus, Ele vinha revelando durante toda a Escritura que um dia isso aconteceria. Então é comum, na realidade, a palavra de Deus deixa isso comum, que várias passagens, você pensa que você está lendo um assunto pertinente àquele contexto, e às vezes Deus está falando sobre o Filho dele. Deus está falando sobre o que Jesus ia fazer no futuro, o que ia fazer na minha e na sua vida. E muitas vezes, se nós não tivermos essa atenção, nós não percebemos. E às vezes, como é o caso desse salmo,
Se depois lá na frente alguém não disser que isso que está escrito aqui é referente a Jesus, nós também não percebemos. Esse versículo que eu li com você, versículo 18, que diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Isso daqui, ele está falando sobre o Senhor Jesus. E se você conhece um pouquinho da cronologia bíblica, foi o rei Davi que escreveu esse salmo. O rei Davi, ele viveu séculos antes de Jesus, muitos anos antes de Jesus haver nascido. E essa passagem bíblica específica, ela fala sobre o Senhor Jesus. Mas aí alguém me pergunta, mas como que eu chego na conclusão de que isso fala de Jesus? Porque Paulo, lá no finalzinho da sua Bíblia, ele vai falar sobre isso. Ele vai se referir a essa passagem bíblica dizendo, falando de Cristo. Ele mesmo diz, Davi, falando sobre Cristo, disse, subiu ao céu, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Paulo nos diz isso lá no Novo Testamento. O Espírito Santo, que inspirou o rei Davi a escrever esse salmo, muitos anos depois, ele revela no coração do apóstolo Paulo que aquele escrito era acerca do Senhor Jesus. É um salmo, esse Salmo 68, é um salmo que foi escrito no dia em que o rei Davi ele trouxe a Arca da Aliança. A Arca da Aliança havia ficado fora um período longo. Num primeiro momento, lá na época do sacerdote Eli, com seus filhos, eles levaram a Arca da Aliança para uma batalha, e ali eles perderam aquela batalha, ali muitos homens morreram, e a Arca da Aliança ela foi levada para o arraial lá dos filisteus. Lá no território dos filisteus, eles colocaram a arca dentro de um templo a um deus chamado Dagon, e ali a arca de Deus, ela ainda mantinha o poder de Deus, ela preservava o poder de Deus, e ali naquele lugar, a Arca da Aliança foi um incômodo no meio dos inimigos, até que eles se livraram dela. Eles falaram, não dá para nós ficarmos com isso aqui, o poder do Deus de Israel está nesse objeto. Era uma aliança que Deus tinha com aquele povo. E eles mandaram aquela arca e ela ficou em alguns lugares, em alguns períodos, até que finalmente passaram-se os anos e o rei Davi consegue finalmente trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele quer colocar essa arca num lugar, então ele canta esse salmo. Esse salmo, ele é dividido em trechos, onde eles vão, se você pegar do versículo 1, 2, 3, eles vão acompanhando o carregar da Arca da Aliança até colocar ela no topo, lá naquele lugar mais alto onde ela iria ficar. Ainda isso é anterior à construção do templo. Davi ainda não havia decidido construir o templo com seu filho Salomão. Não, eles iam colocar a arca num lugar alto. Ali eles iam fazer uma tenda e manter a Arca da Aliança naquele lugar. E quando a arca finalmente chega no lugar mais alto, ali onde eles vão colocar, eles cantam o versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. É um cântico de vitória. Quando você atingiu o ponto mais alto, mas está falando de uma revelação ali da vitória de Deus sobre o inimigo. À medida que eles vão levando aquela Arca da Aliança, que é um símbolo da restauração do orgulho da nação de Israel. Eles haviam perdido a arca que era uma simbologia da aliança que Deus tinha com eles, tinha ido embora, e agora eles estão felizes. A Bíblia diz que quando a arca veio chegando em Jerusalém, Davi veio feliz, cantando e dançando na frente dos sacerdotes. Ele veio, inclusive, até a própria esposa dele o despreza. Ela fala, poxa, um rei não deveria estar alegre dessa forma, como qualquer homem comum, no meio das pessoas comuns, vestido como um qualquer. A Bíblia diz que ela desprezou a atitude do rei Davi no seu coração. E Davi estava tão feliz com a presença de Deus, com a vitória, de trazer a Arca da Aliança de volta, que a Bíblia diz que Deus, inclusive, por causa do que a mulher dele, a esposa dele, a rainha sentiu no coração, ela não pôde ter filhos, por causa disso. Muitas vezes, queridos, eu e você, por coisas que nós permitimos que entrem no nosso coração, essas coisas, elas perturbam a nossa vida, elas atrapalham a nossa vida. Às vezes você fala, mas isso é uma besteira. A mulher criticou o marido, é tão comum isso, não é? Mulher criticar o marido criticar a mulher. Mas dependendo da forma
como a pessoa olha para o seu semelhante. Eu não estou nem falando da questão de conjugal, de marido e mulher só, mas às vezes, queridos, nós, no nosso coração, nós julgamos pessoas que realmente estão ali adorando a Deus de todo o coração, estão fazendo o melhor para Deus, e às vezes no nosso coração, nós condenamos as pessoas, às vezes nós nem imaginamos o que vai dentro do íntimo de cada pessoa. Eu conheço tantas pessoas que são críticas, prontas a apontar o dedo, a falar mal dos outros. Essa mulher não pôde ter filhos, porque ela olhou para o rei num momento de alegria, e essa alegria de Davi, ela está toda impressa nesse capítulo 68. Você vê ele falando das vitórias que Israel conquistou, do que Deus fez na vida deles. O coração da pessoa está explodindo de alegria, e tem um outro do lado olhando e falando: nossa, que esquisito, ai, que coisa estranha. Natural. Na hora do louvor, aqui mesmo, ou em alguns lugares, algumas pessoas ficam felizes e cantam, e se soltam, enquanto outros parecem que é só uma formalidade. Mas aí o problema não é como a pessoa ela demonstra a alegria dela, o problema é ela olha para o do lado e vê o outro todo feliz, às vezes pulando, às vezes alguém assobia, alguém canta mais alto, alguém fala alguma coisa e fecha os olhos e faz, e a pessoa fica assim. Você não quer fazer, meu irmão. Você não tem alegria ainda, você não entende o que é celebrar ao Senhor. Amém, cada um. Mas a mulher de Davi, ela criticou o rei, que estava feliz, que escreveu esse salmo. Foi esse o contexto. A alegria do Senhor, a vitória do Senhor. Mas é estranho para nós que não compreendemos aquela situação, aquele contexto. Poxa, era uma caixa. Era só uma caixa folheada a ouro. Por que Davi estava tão feliz? Davi estava feliz, por quê? Porque aquela aliança representava o que Deus havia prometido para aquela nação. Aquela caixa, aquela arca, ela representava para aquela nação que Deus havia dito que estaria sempre no meio deles. E no dia que a arca da aliança foi levada, nasceu uma criança. Naquele momento que nasceu uma criança, eles colocaram o nome naquela criança de Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. Então, se a palavra de Deus nos mostra que naquele dia, quando Deus deu aquela derrota para a nação de Israel, porque eles estavam em pecado, Deus mostrou que eles estavam pela própria conta, é como se Deus tivesse tirado a mão daquele povo. Agora Davi, vendo a arca da aliança chegando no lugar de onde ela nunca deveria ter saído, do meio do povo de Deus, Davi está feliz. Amém, queridos? Ele recupera algo que aquilo é significativo para ele e para o povo como nação. Ele está feliz. E ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele sabia. E naquele momento de felicidade, ele começa a escrever o que vai ser cantado durante o momento que a arca está sendo levada para ser colocada no lugar dela, de direito. E aí o Espírito Santo coloca essas palavras: tu subiste ao alto. Quem ouvia aquela canção na hora, achava, tu subiste, eles estão falando da arca, a arca subiu alto, mas não era disso que o Espírito de Deus estava falando. Apesar de isso se enquadrar, a Bíblia deixa clara como cristal que ele está falando de Cristo. E ele está falando da vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Ele está falando do momento em que Jesus subiu aos céus. E quando aconteceu isso? Depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, não foi isso? Todos creem que Jesus morreu na cruz? Porque tem gente que não crê, tem gente que fala que é mentira. E ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Você crê que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ficou com os discípulos algumas semanas. Ele não ressuscitou e desapareceu, não, ele ficou com os discípulos ensinando, andando com eles. Ele apareceu aqui, acolá, ali, mais para frente, e apareceu num dia de uma pesca, ele estava lá no meio deles, apareceu no meio de outra ceia, ele foi aparecendo, ele andou com homens, uma tarde toda em direção a uma cidade. Quando chegou na cidade, ele entrou na casa com aquelas pessoas, ceiou naquele lugar. Jesus, ele ficou vários dias depois de sua ressurreição. Mas aí a Bíblia diz que depois que passou aquele período, ele subiu aos céus. E os seus discípulos viram, ele foi tomado nos céus por uma nuvem, na frente de muitas testemunhas. Muitos homens e mulheres e crianças viram Jesus subindo aos céus.
Aí eu pergunto, você crê que Jesus subiu aos céus depois de sua ressurreição? Amém? É o que diz a Bíblia. É a base da nossa fé. Então, quando eu olho para esse versículo, séculos antes disso tudo ter acontecido, e Paulo diz que esse versículo está falando sobre Jesus, eu olho e penso, tu subiste ao alto, falando já no passado, inclusive. É interessante que a palavra de Deus ela tem esses nuances. Ela está se referindo a algo que seria futuro, mas já fala como se fosse passado. Por quê? Porque o que Deus vai fazer, meu irmão, e o que Ele disse que iria fazer, já aconteceu. O problema é que ainda não chegou o dia. Eu não sei se você consegue entender isso. Como assim? Já aconteceu. Se Deus disse, vai acontecer. E se vai acontecer, eu já posso considerar no meu coração, já aconteceu. É passado, é fato consumado. Se Deus disse que vai fazer, é porque lá no coração dele Ele já fez. E se Ele já fez, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus já definiu que Ele vai fazer algo, quem consegue evitar o que Deus vai fazer? Ou o que Ele disse que vai fazer? Não tem como, nós não podemos evitar aquilo que Deus já determinou. E lá naquela época, muitos séculos antes de Jesus ter nascido como homem, a Bíblia já dizia, tu subiste ao alto. Só faltava Ele falar, no meio das nuvens, levaste cativo o cativeiro. Isso é uma frase que no contexto de Davi, ele está dizendo o seguinte, naquela época das guerras, quando um rei vencia uma batalha, quando um líder, um general de guerra vencia uma batalha, era comum eles pegarem os soldados mais valentes, ou o próprio rei que foi vencido, seus príncipes, e eles acorrentavam atrás da carruagem daquele rei vencedor. E o rei entrava na cidade com a sua carruagem, com seus inimigos acorrentados atrás da carruagem. E ele ia ali desfilando no meio do povo, e o povo gritando pela vitória e comemorando a vitória. Mas a simbologia maior da vitória era trazer aqueles que vinham derrotados atrás da carruagem, acorrentados, exibindo para a população, nós vencemos os nossos inimigos. A maior glória de um rei, de um general de guerra, era trazer acorrentado atrás da sua carruagem um rei inimigo, um general inimigo vencido, um príncipe inimigo, para mostrar o poder daquela nação. Aqui não é uma vitória direta sobre os inimigos, aqui é uma vitória espiritual. Davi está falando, a arca voltando para cá, nós estamos vencendo os nossos inimigos. Ele usa essa palavra, levando cativo é preso. O cativeiro era aqueles que nos prendiam. É como se essa frase diz assim, virou o jogo. O que nos atacava, agora está derrotado. O que nos prendia, agora nós os prendemos. É isso que significa levar cativo o cativeiro. É como se eu tivesse o poder de chegar num lugar onde tinha um monte de prisioneiro lá, prisioneiro de guerra. E eu sou da nação, não sei se, imagina uma guerra entre Argentina e Paraguai. Vamos colocar os nossos vizinhos, para não pôr o Brasil na guerra. Argentina e Paraguai. Aí os paraguaios, eles vão lá e prendem 20 argentinos. E aí um herói da Argentina sai, ele consegue ir lá na prisão do Paraguai, e ele consegue abrir a prisão e tirar aqueles cativos, aqueles presos, e leva com ele. Só que naquele cativeiro só tinha aqueles presos. Então ele esvazia, ele pega todos e liberta todos ao mesmo tempo. É isso que diz essa palavra. Ele está falando, é uma vitória tão grande, que tudo aquilo que era nosso, que estava na mão dos inimigos, nós trouxemos de volta, nós recuperamos tudo que havia sido perdido. É isso que significa levar cativo o cativeiro. Davi estava feliz de colocar a arca da aliança de novo naquele lugar, trazê-la para Jerusalém, lembrar o povo que Deus tinha uma promessa sobre a vida deles. Mas essa passagem está nos mostrando que Jesus, quando ele venceu a morte, quando ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro. Ele recuperou tudo aquilo que era meu e seu de direito. Tudo aquilo que era dele de direito, ele recuperou. Tudo aquilo ele libertou. A Bíblia diz que ele veio para libertar os cativos.
Jesus ele veio para trazer vida aonde não havia vida, pôr em liberdade os algemados, aqueles que estavam presos. A vitória de Cristo na cruz é uma vitória minha, é uma vitória sua. Assim como Davi, ele vê a Arca da Aliança voltando para Jerusalém, aquilo é uma vitória para ele, é uma vitória para o povo de Deus, a mesma alegria que Davi teve de restaurar a esperança de Israel, através da volta da Arca da Aliança, essa alegria tem que estar no meu e no seu coração, quando nós lembramos que Jesus venceu a morte, que ele subiu aos céus, que ele está sentado à direita de Deus, e a Bíblia diz ainda que ele vai voltar. Quando ele sobe nas nuvens, as pessoas ficaram olhando, eu ficaria, você também, a gente ia ficar olhando para o céu. Olha, Jesus sumiu no meio das nuvens. E aí aparecem anjos e falam, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que vocês viram esse homem subindo, ele vai voltar. E a Bíblia diz, ele virá com as nuvens do céu, em poder e grande glória. Um dia Jesus volta para aqueles que são seus. É o que diz as Escrituras. Nós temos que aprender a alicerçar a nossa vida em cima das promessas de Deus, porque do jeitinho que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Jesus nasceu, como diz no Antigo Testamento que ele nasceria, da forma que ele nasceu, da família que ele veio, da forma que ele nasceu da sua mãe. A Bíblia disse, a Bíblia fala como ele se comportaria, como ele seria como profeta, como ele seria como filho de Deus, da mesma forma Deus avisou antes, assim, meu irmão, minha irmã, como Deus tem promessas para mim e para você também. Deus tem coisas maravilhosas para nossas vidas, que Ele já avisou de antemão, e se Ele falou, já se cumpriram. Muitas vezes a pessoa pergunta, mas se já se cumpriu, por que eu não vejo? Por que essas coisas não chegam para mim? Por que isso não faz parte da minha vida? Meu querido, é uma questão de fé. Crer no que Deus falou, colocar em prática na sua vida aquilo que você tem visto na palavra de Deus. E a maior prova de fé é nós colocarmos em prática o que Deus tem dito para nós na sua palavra. Ele continua dizendo, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens. Dons. Os dons são presentes. Naquela época, quando alguém vencia uma guerra, eles saqueavam o inimigo. Eles pegavam despojos de guerra. Eles venciam lá um exército, eles pegavam as armas, pegavam as provisões, pegavam tudo que eles tinham, era normal, era guerra era assim. Eles vinham com aqueles dons, com aqueles despojos, com aquela riqueza saqueada do inimigo, e quando eles vinham entrando na cidade, aquele desfile militar, aquela carruagem cheio de inimigos atrás, acorrentados, o povo gritando, ali eles soltavam um perfume no ar, o ar ficava perfumado, era uma festa, era uma alegria, era uma vitória. Nenhuma Copa do Mundo chegava aos pés, uma vitória. Imagina o Brasil sendo campeão. Já passamos por isso algumas vezes. Não chegava nem aos pés do que é uma vitória sobre os inimigos. A alegria daquela nação, sabendo que aqueles que poderiam vir, matar os filhos, queimar as casas, eles foram derrotados. Você consegue imaginar o que é isso? A Copa do Mundo, nós ficamos comemorando lá que uma turma lá ganhou um dinheirão e uma taça. Aí fica todo chora, é ou não é? Mas lá naquela época o que eles comemoravam era vitória sobre inimigos perigosos, que invadiam, que queimavam, que violentavam as pessoas. Eles morreram, eles foram vencidos. Isso sim é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria. Na nossa vida espiritual, o motivo verdadeiro da nossa alegria é saber que Deus, Ele nos capacita para nós vencermos todas as coisas. Tudo aquilo que se levanta contra mim e contra você. É o que Deus fez e tem feito na vida daqueles que creem. Se você crê, Deus vai te dar esse poder, meu irmão. Poder de vencer as dificuldades, poder de melhorar a tua família, melhorar os teus negócios, melhorar o teu casamento. Deus, Ele dá sabedoria e poder. O Espírito de Deus, Ele vem habitar naquele que o busca. Se você ama a Deus e você busca o Senhor, Ele vai te revestir com a presença dEle, através do seu Espírito Santo. E esse Espírito vai te dar poder para entender as Escrituras, para fazer a vontade de Deus, para mudar o seu caráter. E Ele vai te levar à vitória. Nosso Deus não é um Deus de derrota, nunca foi, jamais será.
Ele vai te levar a conquistas, se você crer. Se você colocar sua vida em cima dessa palavra. Se você falar, Senhor, eu quero andar contigo, você vai vencer. Ele vai te dar vitória, não vai ser fácil, viu, meu irmão? Prepara, é luta. Andar com Deus é luta. Mas a luta, sempre com vitória. Se você confiar, Ele vai te levar até o objetivo dele. Deus tem um plano para você. Ele tem um plano para mim e para você. Ele tem um plano. E o plano de Deus é bom. Ele fala, sou eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Ele sabe que você tem uma expectativa. Ele sabe que dentro do seu coração você possui sonhos, planos, projetos. Ele sabe. E ele fala, mas eu sei como que vai acontecer. Eu sei os planos que eu tenho para você. Mas no final é para te dar isso que você quer. Mas a palavra de Deus ainda ela amplia o que Deus tem para nós. Que Ele fala assim, que ninguém tem ideia do que Deus tem preparado àqueles que o amam. Que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que podemos pedir ou pensar, segundo o poder dEle, que opera em nós. E esse poder vem do Espírito de Deus. Deus Ele coloca esse poder à nossa disposição. Davi venceu todas as guerras, venceu os inimigos. Davi era um vencedor, e ele decidiu providenciar um lugar para colocar aquela arca, porque ele entendia que a sua vitória era graças ao Deus que ele servia. Ele reconheceu, ele falou, meu Deus precisa, a arca da aliança que nós temos com o Senhor, ela tem que estar num lugar nobre, um lugar mais alto, um lugar de vitória, um lugar de honra. Ali Davi colocou homens louvando a Deus dia e noite, ali ficava louvor contínuo naquele lugar onde a arca da aliança ficou muitos anos. Ali as pessoas iam ali adorar a Deus próximo à arca. Ali os cânticos eram contínuos, tinha um revezamento de cantores dia e noite. Ali eles ofereciam holocaustos naquele lugar. Porque Davi, ele reconhecia que Deus era o Deus da vida dele. Ele sabia que aquela arca era um símbolo da aliança que Deus havia feito. O que é uma aliança? O que nós entendemos por aliança? Tem diferença. Tem gente que fala assim, aliança é um tipo de contrato. Contrato, no próprio contrato existem cláusulas que você pode quebrar o contrato, é ou não é? É até previsto. Em caso de descumprimento de contrato, então tem uma sanção assim, tem outra assim, tem multa, tem não sei o quê, não é assim o contrato? Mas e uma aliança? Aliança é inquebrável. Uma aliança é algo que não se revoga. Aliança é diferente de contrato. Por isso que tem pessoas que casam achando que estão fazendo um contrato. Ele fala, se não dá certo, descasa. Não, Deus falou que o casamento é uma aliança. Não tem como voltar atrás. E Deus, você fala, mas Deus é injusto. Mas meu irmão, Deus decidiu fazer uma aliança com você. E Ele não volta atrás. Nós, é que muitas vezes nós voltamos atrás. Mas Deus não volta. Deus, Ele mantém a sua palavra. Ele mantém. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai cuidar de você, meu irmão, Ele vai cuidar de você. Até o último dia. Até o último dia. Ele está na sua vida. Se você estiver na dele. Se você quiser andar com Deus, Ele vai andar com você o tempo todo. O tempo todo. Aqui, Davi está tão feliz com a vitória da nação de Israel. Mas na realidade, sem querer, ele estava escrevendo algo que o Espírito Santo estava falando da vitória de Cristo. E a vitória de Cristo na cruz nos trouxe vida, nos trouxe esperança. Hoje, porque Ele vive, como diz um velho hino, um antigo hino, porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive. A nossa fé é porque Ele vive. Jesus, Ele não morreu e foi sepultado e ficou numa sepultura. Não, o próprio Davi em outro salmo, ele fala que Deus disse, eu não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele estava falando, meu filho vai morrer, mas o corpo dele não vai ser consumido. Não vai apodrecer, não, ele vai ressuscitar. E por causa da ressurreição de Cristo que nós temos esperança. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não havia esperança para nós. Nenhuma. Nenhuma. Mas Ele ressuscitou.
E ele diz que eu e você vamos ressuscitar com ele também. É o que Jesus falou. Promessa de Deus para mim e para você. Jesus subiu aos céus, foi levado numa nuvem. A arca foi levada à altura, no cume lá do monte de Sião, lá onde eles fizeram uma tenda para que ela seja vista, para que a aliança que Deus havia feito não fosse esquecida, ela fosse lembrada. Assim como nós vemos Elias subindo ao céu num redemoinho de fogo, Deus o levou para si. Assim como um dia será o arrebatamento da igreja do Senhor, levado nas nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares, como diz a palavra. Meu querido, as promessas que Deus tem para nós, elas são além dessa vida. São além. Nessa vida Ele tem ainda um monte de promessas que nem precisaria, porque o que Ele tem prometido para nós ainda na outra vida, supera em muito mais qualquer coisa que Ele possa nos fazer hoje. Mas é bom, enquanto estamos aqui, que Deus cuide de nós. É ou não é verdade, queridos? Ninguém aqui quer passar por essa vida passando privações. Não, Deus fala que Ele vai cuidar de nós. Ele vai dar o melhor para nós. O melhor, Ele vai dar o suficiente para você ter uma vida sossegada, uma vida que você possa servi-lo com alegria, você possa servir a Deus com integridade de coração, que você não precise, não te falte nada. A Bíblia diz, lá no livro de Efésios, Paulo nos fala, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Olha o que Paulo disse, nos ressuscitou com Ele. Você já ressuscitou? Você já morreu? Não. Você ainda não ressuscitou para a vida eterna. Amém? Mas ele falou, já ressuscitaste com Cristo. De novo, a Bíblia está falando algo no passado, de coisa que é futuro. Por quê? Porque ele está dizendo, isso vai acontecer. Para Deus isso é realidade. Você, lá no futuro, você já ressuscitou com Cristo. Você pode ficar tranquilo, você não tem por que duvidar disso. E ele diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Hoje eu estou sentado aqui, no banco da igreja. Mas a Bíblia diz, você, Deus lá que vê todas as coisas, Ele vê o futuro, Ele está vendo você lá, sentado nos lugares celestiais com Cristo. Sabe o que é isso? Quando você lê as Escrituras, Deus está abrindo o seu olho espiritual para você ver o futuro. O seu futuro está lá nos lugares celestiais com Ele, nas alturas, lá naquele lugar. Jesus uma vez ele falou sobre a questão de levar cativo o cativeiro. Ele falou, como que pode um homem valente, ele entra numa casa e para poder levar os seus bens e saquear a sua casa, ele está falando de alguém que invade a casa de uma pessoa para roubar. Ele fala, ele tem que ir lá e tem que prender o dono da casa, senão o dono da casa não permite. Jesus está falando dentro de um contexto do que Ele fez. Jesus, quando morreu na cruz, Ele venceu o valente, que a Bíblia chama de valente, o valentão. Ele amarrou, Ele prendeu, de tal forma que Ele roubou tudo dele. Ele está se referindo a nós. Nós somos aquilo que Jesus levou aos céus. A visão de Deus, nós somos a vitória de Cristo. A vitória de Cristo na cruz nos trouxe vida. E a Bíblia fala que se Deus nos deu o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Se o mais difícil, que era o próprio Deus vir e morrer na cruz por mim e por você, a Bíblia diz, se Ele fez isso, é porque Ele está disposto a te dar todas as outras coisas. E aí, meu querido, minha querida irmã, isso é uma questão de fé. É uma questão de você entender que Deus tem um projeto para você, Deus tem um plano na tua vida. Isso é uma questão de você colocar o teu coração em cima dessas palavras e falar, Deus, eu quero viver essas coisas, eu quero experimentar o melhor do Senhor. Eu sei que quando eu falo assim, muitos de vocês vão pensar talvez no âmbito material, nas coisas físicas, no que você pode ganhar e conquistar. Mas querido, meu irmão, minha irmã, a maior riqueza de um homem está em ter a certeza de que Deus está na vida dele. A maior riqueza de um homem é saber que ele é habitáculo, que ele é o templo onde o Espírito de Deus habita. E se você tem Deus, você tem tudo.
Se eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho tudo. Aí é uma questão de tempo, é uma questão de andar com esse Deus e imaginar. O Deus que eu sirvo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele subiu aos céus, Ele levou cativo o cativeiro, Ele deu dons aos homens. Ele distribuiu seus bens e riquezas. O campeão de guerra entrando na cidade, aquela festividade, aquela alegria, ele começava a jogar joias, começava a jogar pérolas, começava a jogar correntes de ouro que ele havia conquistado do inimigo. O povo está feliz, o campeão está distribuindo joias, riquezas, porque eles venceram. É essa figura que Davi coloca aqui no Salmo. Ele está mostrando que a vitória de Cristo trouxe bênçãos para nós. Nós somos aqueles que vemos o Rei da Glória entrando, vitorioso, subindo aos lugares mais altos em todos os céus, de todos os céus, de todos eles. A Bíblia fala dos 3 céus. Jesus, ele habitou no céu dos céus, no mais alto. E ali é como se ele entrasse vitorioso, abençoando aquele que está feliz com ele. Aquele que está ao redor do campeão, cantando, louvando. É o que nós fizemos agora, nós louvamos a Deus. Ele é vencedor. Ele é o campeão, Ele foi lá e derrotou os nossos inimigos. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós o bendizemos, por isso que nós o louvamos. E a Bíblia diz, Ele dá dons aos homens. E Ele não para aqui. Davi ainda, ele fala, e até para os rebeldes. Até os rebeldes. Até as pessoas ainda que não entenderam direito quem é Deus. Até as pessoas ainda que estão tentando entender o que é Cristo, o que é o Evangelho, pessoas que são resistentes à palavra de Deus. Ele falou, até para esses, Deus é bom. Deus, Ele dá os dons para todos que estão ao seu redor, para todos, até para os rebeldes. Mas qual que é o objetivo de Deus aqui no final do versículo? Para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Deus, Ele quer habitar no nosso meio, foi o que eu falei no começo. O Senhor habita no meio dos louvores. Se você louvar a Deus, você vai atrair a presença dEle para a sua vida. O Senhor Deus, Ele se aproxima daquele que é humilde. Humilde. Humilde não é pobre não, viu, querido? Vocês já aprenderam essa lição, né? Eu não preciso ter medo que vocês ainda confundam isso. Tem gente que vê uma pessoa pobre e fala, nossa, aquela pessoa é tão humilde. Não. Você vai saber se ela é humilde se conviver com ela um pouco. A convivência mostra se uma pessoa... Qual que é o contrário de humilde, só para você entender? Quem sabe? Orgulhoso, arrogante. Tem o arrogante e tem o humilde. Não tem nada a ver com riqueza. Tem o pobre e tem o rico. Tem o classe média, classe baixa, eles dividem. Eu não estou falando disso, eu estou falando de humildade. Humildade. Humildade não tem nada a ver com posses. Humildade tem a ver com uma pessoa se coloca diante dos demais, como ela se coloca diante de Deus. Tem a pessoa humilde e tem a pessoa orgulhosa, prepotente e arrogante. É a diferença. Se você for humilde, você atrai a atenção de Deus. Deus, Ele dá graça aos humildes, Ele se opõe aos orgulhosos, é o que diz a palavra. Se você andar em retidão, se você fizer a vontade de Deus, você vai atrair a presença de Deus na sua vida. Mas se você quiser andar de acordo com a sua própria mente, ou como diz as Escrituras, de acordo com a própria carne, Deus não vai atentar para você. Assim como, lá no início da Bíblia, Caim e Abel, os dois ofereceram uma oferta a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele atentou para a oferta de Abel, mas Ele não se importou com a de Caim. Tinha coisas no caráter de Caim que não agradavam a Deus, e Abel agradava ao Senhor. E a maior prova disso é que Caim ficou cheio de inveja, a inveja gerou ódio, e o ódio gerou um assassinato. Caim matou seu irmão. Essa era a maior prova, o porquê que Deus não aceitava a oferta dele. Porque o coração dele não era um coração humilde, e o coração de Abel era. Deus, querido, Ele quer habitar no meio do povo. Inclusive, no Antigo Testamento ainda, fala, a virgem, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e seu nome será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. A vinda de Jesus é um cumprimento da palavra de Deus que fala que Jesus é Deus no meio dos homens. E Deus, Ele quer habitar na tua vida. Na tua vida. E quando eu falo na tua vida, é no teu coração. Por isso que a Bíblia diz que Ele envia o Espírito dele
habitar em nós. Quando eu falo na tua vida, Ele quer habitar na tua família, na tua casa. Ele quer ser celebrado dentro da tua casa, no teu casamento, marido e mulher, os dois celebrando a Deus juntos, tendo intimidade na presença de Deus, convidando Deus a fazer parte do seu casamento. Deus, Ele sente prazer. Você tem uma empresa, leva a Deus para dentro da tua empresa, leva a Deus para os seus negócios. Mas Deus, Ele não vai querer habitar num lugar onde há mentira, onde há sujeira, onde há engano, onde há trapaça. Não. Se a sua empresa, ela funciona de forma irregular, não tem como você convidar Deus para essas coisas. Que Deus não quer fazer parte de coisa errada, amém, queridos? Se no seu casamento não há pureza, Deus, Ele não quer fazer parte dessas coisas. Se no meio da sua família não há integridade, não há uma busca verdadeira pela palavra de Deus, Deus não quer habitar no meio dessas coisas. A Bíblia diz que Ele nos ama, mas Deus, Ele vai habitar num lugar onde Ele for bem recebido. E a Bíblia diz aqui que a intenção dEle era habitar no meio de nós, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, para que eu e você também vencêssemos a morte. Um dia nós vamos vencer a morte. Um dia nós vamos vencer. E para vencê-la nós vamos ter que passar por ela. Alguns, a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada estarão ainda vivos. Mas provavelmente muitos vão passar pela morte. Mas nós vamos vencê-la, porque Cristo venceu. Eu sei que para a maioria de nós a morte deve ser algo preocupante. Deve ser algo, para alguns, apavorante. Para muitos, um medinho dá. Como que será que é morrer? Mas a Bíblia diz que vai ser a nossa vitória. A nossa vitória. Jesus venceu, Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Nós não somos mais cativos, agora nós somos de Cristo. Ele nos levou com Ele. A Bíblia já nos vê. Deus, Ele está falando, eu já vejo vocês, não pela fé. Deus, Ele já, no futuro Ele está falando, eu estou vendo vocês lá. Deus, Ele viu você lá no futuro, sentado com o Senhor, nas regiões celestiais, em glória. Os anjos comemorando a vitória de Cristo, a vitória do Senhor, e você lá. É isso que Deus está falando. Só falta, meu irmão, você começar a ver isso. Só falta eu começar a olhar para essa escritura e começar a me ver lá, pela fé. Mas Deus, Ele disse, você está lá. Você já está lá. Você já ressuscitou com Cristo. Você está nas regiões celestiais. E esse Deus, que já preparou um lar eterno para nós, Ele está disposto a nos ajudar a vencermos dia após dia. Coloca a sua mão na vida do Senhor. Quer dizer, coloca a sua vida na mão do Senhor. Mas também dá certo, eu nunca pensei nisso. Coloca a sua mão na vida do Senhor. Toca na orla das suas vestes. Eu gostei da inversão. Às vezes dá certo, né? Nem sempre dá. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Coloca o seu coração nas mãos do Senhor, porque Ele venceu. Celebre ao Senhor todos os dias que você puder. Encha a sua vida de cânticos, de louvor. Celebre ao Senhor. Celebre, porque Ele venceu. Ele venceu. No primeiro momento nós vamos comemorar a vitória dEle. Mas depois nós vamos entender que Ele nos deu dons, dádivas. Ele te capacitou para que você também vença. Eu não sei mais o que vai ser mais gostoso, comemorarmos a nossa vitória em Cristo ou comemorarmos a vitória dEle, que Ele venceu. Ele derrotou a morte, Ele derrotou o inferno, Ele derrotou o pecado, Ele venceu nossos inimigos, Ele nos libertou, Ele foi lá na cadeia, abriu as portas e eu e você estamos livres para servirmos a Deus com alegria, para darmos o melhor do nosso coração para o Senhor. Ele venceu, Ele nos resgatou através do seu sangue, Ele pagou um preço alto, meu irmão, minha irmã, para que você um dia entre pelos portões celestiais. Eu fico imaginando aquele portãozão de ouro e abrindo, e os anjos te recebendo, e Jesus te pegando pela mão, como diz a Escritura, e apresentando você diante de Deus, e falar, esse daqui é mais um que venceu por minha causa. Amém, meus queridos? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, é o que diz a Escritura, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.